Se você pretende fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, assista esse vídeo e entenda se o au pair é um intercâmbio adequado para você. Primeiro, o que é o au pair? O au pair é um programa de intercâmbio onde pessoas de 18 a 27 anos vêm para os Estados Unidos para trabalhar na casa de uma família anfitriã cuidando das crianças. Você pode escolher a sua família e você pode escolher o estado. Claro que isso vai te limitar um pouco caso você escolha o estado que você quer vir para cá. Isso vai te limitar porque pode ser que você não encontre famílias específicas daquele estado. Mas basicamente você vem para cuidar de crianças de uma família anfitriã e você mora na casa deles por um ano. As suas responsabilidades vão ser cuidar das crianças e das coisas relacionadas a elas. Por exemplo, o café da manhã, almoço, lavar a louça do café e do almoço, tudo que a criança sujar, arrumar os brinquedos, o quarto, fazer a lavanderia das crianças, lavar as roupas. Tudo que é relacionado à criança é a responsabilidade de um au pair. Você precisa ter o seu próprio quarto na casa e a família tem que prover para você alimentação e condução. Eles podem te oferecer um cartão de ônibus ou um carro para você dirigir, alguma coisa que você possa se locomover, que você possa ir e vir. Para você saber se o intercâmbio de au pair é para você, eu prefiro falar primeiro os pontos negativos, ou os pontos mais difíceis de lidar. A primeira coisa é lidar com o barulho das crianças. Geralmente o quarto da au pair é no basement, ou seja, no andar de baixo. Então, as crianças fazem muito barulho. Às vezes elas podem te acordar durante a manhã e não tem muito o que fazer, né? Aqui na minha casa as crianças acordam 5 da manhã, porém os pais deles não deixam eles fazer barulho e eles só podem brincar próximo ao meu quarto quando eu tô próximo do horário de começar a trabalhar. Mas existem muitos lugares que não é assim e as crianças te acordam 6 horas da manhã e você não consegue mais dormir, sábado, final de semana. Você tem que lidar com o barulho de criança o tempo todo. Outra coisa é, vivendo na casa de outra pessoa, você precisa se sentir à vontade para comer, para cozinhar, para transitar pela casa, para fazer as coisas que você precisa. Porque, querendo ou não, vai ser a sua casa também por um ano. E você precisa fazer esse tipo de coisa. Por mais que a família que você encontre seja maravilhosa, provavelmente vai ter algum momento que você não vai querer interagir muito, que você vai querer o seu espaço. Isso sempre vai ser uma dificuldade. Por mais que sejam amigos, ou por mais que você se sente à vontade, às vezes você não vai querer comer para não precisar subir, cozinhar, estar lá com eles, porque você quer um tempo para você, então essa é uma dificuldade. Você vai passar provavelmente muito tempo no seu quarto. Outra coisa muito difícil, e talvez um dos pontos mais difíceis no intercâmbio do au pair, é lidar com a educação das crianças. A educação é muito diferente da educação que a gente tem no Brasil. Aqui eles usam muito a educação positiva e às vezes isso pode soar muito diferente pra gente, ou muito permissivo. Então é algo que você tem que aprender a lidar com a educação diferente. E você tem que ter em mente que você não é o educador da criança. Você é só o cuidador. Você precisa manter ele vivo e você não precisa educar. Muitas meninas têm problemas porque querem educar as crianças, mas não é exatamente o nosso trabalho, não é o trabalho de um au pair. E não tem como você educar uma criança sozinha, só ali no seu tempo de trabalho, sendo que os pais dão outro tipo de educação para ela. Então você tem que ter muito isso em mente. Você não tá vindo para educar crianças, você tá vindo para cuidar, para alimentar, para manter vivo, basicamente. Outra coisa que pode ser muito difícil no intercâmbio é a mudança de schedule. Eles podem mudar a sua agenda basicamente quando eles quiserem. Claro que a família pode falar lá no perfil, a gente não muda com frequência a nossa agenda, mas durante as férias a gente pode ter algum tipo de mudança e na verdade é que eles podem mudar a qualquer momento mesmo. Então você vem trabalhando de 8 às 4, mas quando chegar aqui eles podem mudar isso para 6 às 7, não sei, você pode trabalhar até 6 às 7 não, 6 às 6, por exemplo, porque só pode trabalhar até 10 horas por dia, 45 horas por semana. Então, eles podem ajustar o seu schedule quando eles quiserem. Isso é um ponto muito chato, eu diria. É um ponto muito delicado. Pra mim, seria muito delicado se a minha família fizesse isso, mudasse meu schedule com frequência, porque basicamente você fica à disposição deles, assim, durante 24 horas por dia, porque não as 24 horas que você precisa trabalhar, mas em qualquer horário do dia, eles podem te colocar para trabalhar 10 horas, inclusive 5 horas pela manhã, você tem um intervalo aí de 4 horas e trabalhar mais 5 horas depois, ou seja, você ficou 14 horas ali sem poder fazer algo diferente. Em 4 horas você não vai poder ir para um lugar longe ou fazer alguma coisa assim, porque você vai ter que voltar para trabalhar de novo. Então esse é um ponto muito delicado. Eles podem te colocar para trabalhar final de semana também, sábado, domingo, feriado. Eles têm liberdade para fazer qualquer coisa com seu schedule. Geralmente é conversado. Eles conversam com a au pair, vê se funciona para ela, mas no final das contas a gente sabe que o horário vai ser um horário bom para a família e não para a au pair. Além disso, a família pode querer que você viaje com eles
por exemplo, viagem de férias, viagem para visitar a família que mora em outro estado, e provavelmente você vai ter que trabalhar. Geralmente essas viagens podem acontecer finais de semana, então pode ser que você viaje com eles e trabalhe à noite, final de semana, qualquer horário. E mesmo que talvez você não trabalhe muito na viagem, você vai ter que estar com eles, que é basicamente assim, obrigatório também, né? Nada aqui é obrigatório, como dizem, tudo é conversado, mas a gente sabe que no final das contas as coisas acontecem para que funcione melhor para a família. Se você tiver uma família muito legal, eles vão pensar muito assim, se você quer viajar com eles, mesmo que seja para trabalhar, para não trabalhar, porque eles podem te chamar assim para passear também, mas você acaba trabalhando querendo ou não, você ajuda eles de alguma forma. É uma opção da au pair também, mas geralmente tem famílias que simplesmente falam, ó, a gente vai viajar tal dia e você vai trabalhar nesses dias, à noite, final de semana, então você tem que ir, você tem que estar à disposição deles para viajar também. Outro ponto que pode ser bem complicado e você tem que vir com as expectativas bem alinhadas é o salário da au pair. A família paga muito para a agência, a família paga muito dinheiro para a agência, mas não paga muito dinheiro para au pair, justamente porque eles têm muitos custos com a agência também e, enfim, a parte menor fica para au pair, menor entre aspas, assim, porque também eles têm muitos gastos com au pair, como alimentação, carro, né? Depende se eles querem oferecer algum tipo de benefício para você. A minha família me oferece o carro, o gás, a gasolina paga, eles me dão um valor para que eu possa ir no mercado e fazer a minha compra. Às vezes tem família que não oferece isso, a au pair pode comer o que tiver em casa, mas não pode comprar o que ela quiser. Então funciona, né, de várias dinâmicas, e é bom que você converse isso antes de vir com a família, como uma dinâmica pode ser boa pra vocês, mas basicamente o salário da au pair é muito pouco, que ele pode ser alguma coisa no Brasil, pode dar pra fazer alguma coisa no Brasil, mas aqui não é muita coisa e você vai gastar o seu dinheiro aqui, né? Não é o melhor intercâmbio pra juntar dinheiro, porque você recebe muito pouco. Mas é um intercâmbio realmente para conhecer a cultura, para ter experiência e para abrir novas portas, porque o salário realmente é muito pouco para você viver aqui nos Estados Unidos. E além disso, você não pode fazer trabalhos extras legalmente. Você não pode arrumar um emprego assim avulso para você fazer extra de forma legal. Então você pode ser expulso do programa se você for pego, né, fazendo outros tipos de trabalho. Aí nesse caso fica mais difícil ainda você juntar dinheiro. Claro que tem muitas meninas que fazem trabalhos extras, mas é uma coisa que não é legal, e se o programa descobrir que você está fazendo isso, se você for denunciado, você pode ser expulso e ter vários problemas nessas questões legais. Um outro ponto que pode ser muito difícil é que a família pode estabelecer um curfew para você, ou seja, você ter hora para chegar em casa. Tem muitas famílias que querem que a au pair esteja cedo em casa, porque ela vai trabalhar no dia seguinte, então elas colocam um curfew de até 9h30, 10 horas. Isso realmente é muito chato, porque nós não somos crianças, né? Supostamente somos responsáveis para acordar no outro dia, para conseguir trabalhar, mas as famílias podem sim pôr um curfew, ou para você estar em casa, por exemplo, até as 10 horas, ou para o carro. Então, talvez a família coloque um curfew pro carro, o carro tem que estar em casa até as 10, mas você pode sair com outra pessoa, não usar o carro e tá tudo bem, você pode voltar a hora que você quiser. Mas isso é algo assim, extremamente chato, extremamente complicado. Não vá para uma família que tem curfew, até porque isso já é um sinal de que a família é mais controladora, de que a família talvez não dê o seu espaço, ou não entenda que você tá aqui também para se divertir, também para conhecer a cultura, conhecer outras pessoas e conhecer novos lugares. Então isso já é assim, um ponto a se pensar. A família pode também exigir que você faça trabalhos de casa, alegando que são relacionados às crianças. Como eu falei no começo do vídeo, tudo que é sobre a criança a gente tem que fazer. Comida, lavar as roupas das crianças, arrumar os brinquedos, limpar as sujeiras que eles fazem. E pode ser que tenham famílias que exigem que você faz tudo, exatamente tudo relacionado à criança, e tem famílias que é apenas que você dê o almoço, que você arrume para a escola e passe o tempo com a criança, e tem famílias que são mais exigentes. Porém, eles podem aproveitar disso para que você faça tudo da casa. Eu conheço uma au pair que ela faz a faxina, ela é quase uma faxineira, porque eles alegam que as crianças estão em todos os cômodos da casa, então a au pair precisa limpar tudo. O único cômodo que ela não limpa é o quarto dos pais, porque aí não tem como eles alegarem, né, que foi uma coisa das crianças. Mas ela tem que lavar os banheiros, arrumar a cozinha, arrumar os pratos, limpar as coisas, porque os pais alegam que foi as crianças que fizeram, então ela precisa fazer o que é relacionado às crianças. É uma coisa ótima de se perguntar antes de vir
quando você estiver fazendo entrevista com as famílias, o que eles esperam que você faça de trabalhos de casa. E além de você ter que fazer essas coisas, ainda pode ter o detalhe que muitos pais aqui trabalham de casa, eles têm um escritório em casa, então passam o dia todo em casa e você tá lá com a criança. A gente sabe que é muito difícil de cuidar de criança quando os pais estão presentes. Geralmente eles têm um comportamento diferente na frente dos pais, ou eles ficam simplesmente procurando os pais o tempo todo. Se eles se machucarem, eles vão chorando, mas os pais estão trabalhando, então isso pode ser muito difícil. E além disso, pode ser também que tem certos tipos de pais que se intrometam quando você tá ali cuidando da criança, quando você fala pra criança não pegar uma coisa, não comer uma coisa. Às vezes tem pais que vão ali, interferem no que você tá fazendo, e isso acaba atrapalhando, acaba tirando a sua autoridade e dificultando ainda mais a relação sua com a criança mesmo, pra fazer as coisas funcionarem. Então isso é algo muito complicado. Fora que você trabalhar o tempo todo com o chefe ali te assistindo, é algo meio chato, né? Outro ponto que pode ser difícil é a questão do carro. Muitas famílias têm um carro compartilhado e eles têm um horário específico que a au pair pode usar o carro. Então isso pode ser um pouco chato, porque às vezes você quer fazer alguma coisa, mas aí a sua host ou o seu rosto estão usando o carro naquele momento, e claro que eles vão ser prioridades, porque o carro é deles. Então é importante que você tenha um carro que não seja compartilhado, um carro que esteja apenas à sua disposição. Tem famílias que sequer oferecem um carro porque não é um ponto obrigatório do programa, mas isso acaba dificultando também a família de encontrar um au pair, porque isso dificulta muito a nossa liberdade. Aqui, por exemplo, eu não consigo ir no mercado sem carro, não consigo fazer nada sem carro, porque aqui é só um bairro residencial, não tem onde comprar nada, e o mercado mais próximo é a 10 minutos de carro. A gente pega via, assim, estrada, highway, tipo estrada que você pega pra viajar. Não lembro como dizer isso, não sei. Via... enfim, a BR. Então as coisas são muito longe aqui. Esses 10 minutos de carro pro mercado, na verdade a pé seria 1h30 ou 2 horas, eu acho. Então, ou até mais. Então, venha com carro, não venha sem carro, a menos que seja, sei lá, Nova York, que você realmente vai ter mais dificuldade de andar de carro, eu acho, do que pegar o transporte público. Tem estados, tem cidades que o transporte público funciona, mas tem outros que não. É um ponto a se considerar se você vai vir para uma família que tem carro compartilhado, ou que não tem carro. Basicamente, no meu ponto de vista, essas são as coisas mais complicadas, mais difíceis do au pair, e que você tem que saber se realmente é pro seu perfil, se você consegue realmente viver na casa de outra pessoa, se você consegue lidar com o barulho das crianças o tempo todo, se você consegue lidar com seus chefes presentes o tempo todo, com o fato deles poderem mudar o seu schedule e colocar você para trabalhar final de semana, feriado, trabalhar durante a noite. Se você não consegue lidar com isso, o programa de au pair provavelmente não é para você. E então vem as partes boas, para você saber se vale a pena passar por tudo isso, porque por mais que seja alguém que tenha perfil para ser au pair, nunca vai ser fácil viver na casa de outra família, lidar com as regras dos outros, né? Não é a sua casa, isso nunca vai ser fácil, e provavelmente não é a primeira opção de intercâmbio para ninguém, porque é o intercâmbio mais barato, que você pode estar aqui fazendo dinheiro, querendo ou não, por mais que seja pouco. E isso te permite fazer muitas coisas dentro do país e até mesmo viajar para outros países. Mas com certeza não é a melhor opção de intercâmbio. A melhor opção de intercâmbio é aquela que você paga, não sei, talvez 80 mil, 100 mil, vai estudar inglês, consegue um lugar para você morar, não precisa trabalhar, não precisa morar com ninguém. Esse é o melhor intercâmbio. Mas se você não tem 80 mil, 100 mil reais para fazer esse tipo de intercâmbio, talvez o au pair seja uma ótima oportunidade para você e seja algo que possa abrir portas. Não é o trabalho dos sonhos, mas é algo que pode te abrir portas para talvez você encontrar o seu trabalho dos sonhos, né? Então esse é um dos pontos positivos. É uma grande porta de entrada para você conseguir várias outras coisas. Para você melhorar o seu inglês, se seu único objetivo for melhorar o inglês, voltar para o Brasil e conseguir um emprego melhor. Você pode ter a oportunidade de conseguir estudar aqui. Talvez seja mais fácil você estando dentro do país, você aplicar para uma faculdade, para algum curso e você conseguir ficar. Se você achar uma empresa que esteja disposta a te ajudar, você pode conseguir um trabalho para trabalhar aqui legalmente. Não é fácil, nada disso é fácil. Ficar para estudar, ficar para trabalhar legalmente, mas é uma oportunidade. Você tem chances muito maiores do que se você estivesse no Brasil. Até porque se você achar um trabalho aqui ou se você tiver que estudar aqui, você vai ter que arcar com todos os seus custos para vir. E os custos são extremamente altos. Então eu vejo o au pair assim como uma porta de entrada para outras oportunidades. E além disso, durante o próprio au pair, você consegue viajar para vários lugares.
Aqui é muito mais acessível, mas se você se organizar, se é uma pessoa controlada financeiramente, você consegue sim fazer muitas viagens para muitos lugares legais aqui, coisas que talvez você provavelmente não conseguiria fazer do Brasil, vindo do Brasil apenas para férias ou algo do tipo. Então, basicamente, esses são os pontos positivos. Você também vai estar envolvida com várias outras culturas, você vai aprender muita coisa nova, você vai aprender a ser muito mais independente, você vai se desenvolver, você vai crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, provavelmente. Então, essa é uma ótima oportunidade para você usar de escada para te levar a objetivos maiores. Eu diria que o programa vale muito a pena. Claro, se você conseguir encontrar uma família legal, se você conseguir ter um estilo de vida legal aqui, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, fazer exercício, fazer terapia, é muito importante que você faça uma terapia online para conseguir lidar com as dificuldades, né, que é estar longe do seu país, longe da sua família. Se você se cuidar nesse ponto e se você achar uma família legal, eu acho que o intercâmbio vai ser muito incrível para você. E é uma ótima oportunidade. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero que isso tenha dado um norte se esse programa realmente é ou não pra você. Se você acha que os pontos positivos são maiores do que os pontos negativos, coloque aí, anota os pontos positivos e negativos, vê o que é mais importante pra você e se realmente vale a pena pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e segue o canal, que eu estou passando vídeo todas as semanas para ajudar as meninas que querem se tornar au pair aqui nos Estados Unidos. É isso, até o próximo vídeo.